Bom dia, dando continuidade ao estudo do Velho Menino, a instigante descoberta do propósito. Hoje nós vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2. O Menino e seu Destino. Comecei a frequentar o ateliê de leitura e escrita do velho Tafu. Percorria com a minha magrela a distância de cerca de 6 quilômetros entre minha casa e o endereço dele. Ali era seu refúgio e também a sua fortaleza. Era onde ele se nutria de algo que o mantinha cada vez mais vivo, o conhecimento. As prateleiras estavam sempre abarrotadas de livros, discos e revistas. Sobre os armários, fotografias, artesanatos e souvenirs de lugares por onde andou. Havia ainda brinquedos, quebra-cabeças e miniaturas de instrumentos musicais. O velho Tafu gostava muito de música, especialmente de canções populares de todos os lugares. Comparava: livros são como pedras paradas no fundo de um rio, estáticos e silenciosos. É preciso mergulhar para acessá-los. As canções são borbulhantes como as ondas, inquietas e vibrantes. Elas se achegam por conta própria. Com essa analogia bem típica, ele realçava a importância do estudo e da pesquisa. Em uma das paredes mantinha uma tela com a imagem de Francisco de Assis, em meio a uma paisagem exuberante de flora e fauna tropicais, como se o santo tivesse vivido não na Itália, mas em algum país abaixo da linha do Equador, fruto do imaginário de um pintor do estado da Paraíba. No lado oposto havia o quadro de um menino olhando suplicamente para cima, dirigindo-se a alguém que não aparece inteiramente, mas cuja mão afaga sua cabeça. A imagem me fazia viajar no tempo. Reencontrava o menino que, ao longo da infância, ajudava o pai no comércio. Vivia em uma pequena cidade no interior do estado da Paraíba, com cerca de 8.000 habitantes. O menino vivia o trabalho, mas vivia também os amplos quintais entre goiabeiras e bananeiras, cachorros e galinhas, borboletas e joaninhas. Por fatores financeiros e na luta pela sobrevivência, a família se esfaleceu e o menino veio morar em São Paulo, pouco antes de completar 14 anos de idade. Para o menino, acostumado à liberdade do campo, a Praça Júlio Prestes, local da antiga rodoviária, pareceu uma ilha intransponível. Atordoado a princípio, sequer ousava atravessar para o outro lado da rua. O vai e vem dos veículos e o barulho das buzinas formavam um ambiente caótico para seus sentidos acostumados com o bucólico lugar em que vivia. O vento soprando sobre a copa das árvores, o grunhido dos animais, o apoio dos vaqueiros conduzindo as boiadas. Mas o choque maior ainda estava por vir. Foi o seu primeiro contato com a instituição chamada de organização. Para manter-se na cidade grande, era preciso ter um emprego. O menino criado na liberdade dos quintais deparou-se com uma estrutura hierárquica, feita de normas e procedimentos, formulários e controles. Nunca tinha ouvido falar de burocracia, mas a sentiu de perto. Perdia horas em busca de assinatura ou de um carimbo. Lidava com nomes estranhos como voucher, borderô, memorando, duplicata, fatura, nota fiscal. Logo ele, acostumado com outro vocabulário, forquilha para fazer estilingue, bola de gude, bibolquê, pipa e até bola de capotão, embora essa fosse para os mais abastados. Logo descobriu que as leis de fora valiam mais do que as leis de dentro, a produtividade mais do que a criatividade e o resultado mais do que o processo. Estranhava ser chamado de mão de obra, como que sugerindo um não pensar, não criar, não sonhar, apenas produzir e render. Algumas vezes referiam-se a ele como recurso humano, a ser equiparado com desvantagem a outros, como os físicos ou financeiros. Pior ainda foi descobrir que não passava de um item de custo, incluído na folha de pagamento, a influir sobre os resultados da empresa, e notar mais tarde que as organizações costumavam promover um tal de turnover, um nome chique para indicar os candidatos a colocar no olho da rua. Algumas pessoas chegavam a temer aumentos de salário,
por entender que, se os recebessem, passariam a fazer parte da lista daqueles que iriam rodar. Era preciso se enquadrar, e assim enquadrar-se também o potencial criativo, a vontade de realizar, a coragem para usar, o direito de sonhar. Reduzia-se, portanto, a capacidade de ser e o desejo de vir a ser. Notou ainda que a maior parte das pessoas trabalhava cerca de 40 horas ou mais por semana, fazendo o que detestava. Em contrapartida, existiam as anedotas para aliviar a dor, como aquela do funcionário que chegava para o chefe e disse: "O senhor vai me desculpar, mas estou ganhando muito pouco." Ao que o superior hierárquico laconicamente responde: "Está desculpado." As pessoas adoeciam e consultavam o médico em busca de atestado para que essas faltas não fossem descontadas. Algumas chegavam a simular problemas com o mesmo objetivo. Entre o querer agradar e o medo de desagradar, desenvolviam habilidades políticas para manter o emprego e conquistar promoções. Com isso, desenvolvia múltiplas personalidades, transformando a vida no trabalho em uma peça de teatro. Definitivamente, aquele não era um ambiente saudável, mas nada calou mais fundo no menino do que no dia em que ele foi revistado. Tudo por causa de um furto na empresa. Então todos eram suspeitos, até se provar o contrário. Sentiu-se humilhado e ultrajado. Com toda a razão, foi revistado e interrogado por um colega de trabalho, alguém que ele antes considerava amigo. A partir dali, o menino se deu conta de que o paraíso havia ficado para trás. A relação de confiança em que o menino tinha com outro menino era diferente da relação de confiança entre adultos. Adultos que perdiam a meninice e perdiam também a confiança um dos outros. E a desconfiança era a marca mais representativa de tal organização. Por isso, todo aquele aparato cerceador de comando e controle, de vigilância e punição. O menino perdia as asas enquanto se acostumava com a gaiola. A mão que afagava sua cabeça, quando se comparava à imagem do quadro da parede, agora tinha rosto. O velho Tafur sabia que o conhecimento e o intelecto são insuficientes para ocupar o lugar de ternura e de afeto. Ele bem compreendia a minha desdita, similar a tantas outras, e o meu olhar suplicante como tantos outros. Terminando o capítulo 2, amanhã eu vou estar colocando o capítulo 3. Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva se ainda não são inscritos. Obrigada.